Henrique Costa, meu amigo, tudo bem, cara? Tudo jóia. Pá, cara, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para conversar aqui no Tech and Biz um pouquinho sobre o que a Pay for Fun tem feito com tecnologia, como que a Eximia tem ajudado também a Pay for Fun. A gente estava conversando antes de começar a gravação sobre uma série de tendências, a gente estava conversando sobre inteligência artificial, Exato. A gente estava sobre arquitetura, muita coisa bacana mesmo. Mas Henrique, antes de começar, deixa eu saber um pouquinho mais sobre o Henrique. Quanto tempo de Pay for Fun? O que você anda fazendo da vida? O que você tem feito para não ser preso, meu irmão? Vamos lá, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Primeiro, agradecendo aí o espaço, a dedicação de vocês. Agradecer a parceria que vocês tiveram ano passado com a gente. Agradecer a minha equipe também, que sem eles eu não estaria onde eu estou hoje. E, bom, hoje eu sou pai novo. Meu filho nasceu faz 5 meses. Uau! E está sendo uma experiência fantástica para mim. Já tenho um filho de 18, né? Então é um... Você já tem um filho de 18, irmão? Já tenho um filho de 18. Tá, mas você teve um filho na adolescência? Não, com 20 anos. Tenho 38. Certo. Então, são dos opostos, né? Uhum. E viver esse momento que eu tô hoje na Pay tá sendo uma... Tô na crista da onda. Que legal. Porque me proporciona estar perto dele, tá fazendo o que eu gosto, tá fazendo com pessoas que eu gosto de estar junto, né? Pessoas da Pay que... Primeiro, a Pay para mim é uma família, né? São pessoas que eu tenho uma amizade antes da existência da empresa, né? Então... Foi um namoro, foi ver a empresa nascer ali do zero e no momento que ela identificou que o Henrique fazia parte dessa família, eles me chamaram. Eu já estou no mercado há mais de 17, 18 anos. Uau. Na área de... Meu DNA é cibersegurança, né? Cybersecurity. Uau. E então já passei aí boa parte da minha carreira sempre dedicada à cibersegurança. E eu acho que entrar para o mundo de tecnologia tem um pontapé inicial com o contato que eu tive dentro da minha casa, quando minha mãe trouxe um tela verde ainda. Uau. E aí eu falei, não, eu quero mexer nisso aqui. Muito bom. E aí eu fui, quando estava na época de escolher o que eu queria fazer, ou pensei em educação física, porque eu gosto de esporte, pensei em ciências contábeis, mas a hora que eu lembrei daquele insight lá da tela verde, vendo os amigos na época do terceiro colegial, sabendo mexer naquela caixa, que na época era 95, falei, não, é isso que eu quero para mim. E aí entrei, fiz engenharia da computação, e aí fui fazendo algumas estágios, né, dentro do ano da faculdade, e por incrível que pareça, no último estágio eu tive a oportunidade de ingressar na área de segurança. Uau! E foi aí que eu deslanchei, apaixonei. É muito comum, né, a área de tecnologia, as pessoas entrarem pelo suporte ou pelo desenvolvimento e aí vai caminhando para esse universo. E desenvolvimento para mim não é minha praia. Não é minha praia, não é desenvolvimento nem a parte de banco de dados, mas é algo que é o meu dia a dia, né? Então é algo que me tira da caixinha para estar ali sempre constante, estar ali junto com o meu time. Quando eu entrei na área de cyber, também ela começa a abrir ramificações, né? Então, entrei mais voltado para a parte de projetos, de infra, telecomunicações, a área de governança também. E aí, atuando em telecom, atuei na área de cartões, né? Empresas, a parte de PCI. Aí, também na indústria, passei ali pelo Grupo Cosan. E também por uma seguradora francesa, que é a AXA. E aí, nesse momento ali, a Pay estava lá já continuando crescendo. Foi ali perto da pandemia, ali finalzinho da pandemia. E aí ganhei esse presente de assumir a área de cibersegurança, mas isso foi num dia, no outro dia a notícia é: Henrique, pega tudo, tá aqui a chave, tá contigo. Faz o sistema. E faça a gente crescer, né? Vamos mais um aqui, tornar esse foguete mais forte. Uau. Então, a Pay é uma empresa que está completando 6 anos esse ano. E eu completo 3 anos de camisa laranja, né? Mas vi ela desde o início ali, apoiando em alguns momentos desde o zero. Então, eu me sinto desde o início nessa história, eu brinco que a gente tem o DNA laranja, algumas pessoas ali dentro. E
E aí eu vi toda essa jornada do crescimento. E aí, nesse momento que eu sentei na cadeira, né, eu olhei para aquele universo e falei, e agora, né? Então, trazendo pessoas de confiança, trazendo pessoas especializadas, eu comecei a construir a estrutura necessária para dar condições de atender com qualidade e velocidade o crescimento da empresa. Ao momento que a gente estava falando, quando eu cheguei na Pay, nós tínhamos 12 pessoas dentro do time de desenvolvimento, e a gente está falando de tudo, desenvolvimento, QA, o pessoal que olhava ali para a cloud, e hoje nós estamos quase perto de 60 pessoas, em 3 anos. Uau, 60 pessoas na área de tecnologia. Na área de tecnologia. Na área de tecnologia. É curioso, porque a PI é uma empresa jovem, né? De 6 anos, mas assim, com já algumas conquistas marcantes, né? Algumas posições de mercado bastante... É muito legal ver essa história, porque quando você fala conquistas marcantes, então, nesse marco importante, como você falou, né? De que nessa história, nessa jornada... receber um dos pontos mais importantes para a empresa e foi transformador é a conquista, né, a autorização do Banco Central, né, como instituição de pagamento. Uau. E receber esse selo, principalmente para o universo, para o mercado que a gente atua, e é um mercado que muitas vezes ele é preconceituoso, porque uma coisa que eu sempre reforço para todo mundo, a Pay não é, e a gente até brinca, né? A gente fala Pay com carinho, né? Não fala Pay for fun. Mas a Pay, ela não é uma casa de aposta. Né? Ela é uma instituição financeira, é um gateway de pagamento para esse mercado. Né? A gente tem outros planos, uma estratégia aí grande de desenvolvimento de outros produtos, mas hoje o segmento, para o segmento que a gente atua, é um segmento onde a gente está unindo 2 universos, né? A casa de aposta e a pessoa aqui do outro lado que quer fazer uma aposta aqui esportiva no universo de gambling e fazer do quê? De uma forma segura, de uma forma rápida, uma forma que você passe por todas as etapas que garantam que o dinheiro está indo para o lugar certo, você vai usufruir daquilo que você quer fazer de uma maneira correta e, lógico, tendo um benefício, ganhando ali a sua aposta, você pode resgatar isso de uma maneira correta também. Então, esse marco, né, do momento que a gente recebe o selo de somos uma IP autorizada do Banco Central, faz com que a nossa régua, né, de governança, a nossa régua de elevar os nossos controles, a maturidade de uma centena de obrigações regulatórias que a gente tem que cumprir, faz com que a gente tenha que investir, né? Investir em pessoas, investir em tecnologia, investir em reestruturar novas áreas dentro da empresa. Então, a tecnologia já é a arquitetura já é mutável. A empresa, conforme ela vai atingindo esses steps, ela também vai se mudando, né? Então, a gente olha para 3 anos atrás e está vendo nesse momento de 3 anos para frente, e a evolução de 3 anos e o que vem mais pela frente, a gente vê aí um oceano que a gente está navegando. Cara, isso é incrível, isso é muito bacana mesmo, Henrique. Você sabe que há algum tempo, em 2011, o Marc Andreessen publicou um post que ficou super famoso, dizer que o software vai engolir o mundo, né? Uhum. E aí se começou a dizer que, cara, no futuro toda empresa ia ser uma empresa de tecnologia. A Pay é uma empresa de tecnologia, sem sombra de dúvidas, mas com um propósito bem claro de negócio. Exato. O propósito da Pay é exatamente acelerar esse processo de pagamento de maneira segura num mercado que divide opiniões em alguns momentos, né, que você fala sobre gambling e tudo mais, mas garantindo que tudo isso aconteça de maneira segura, responsável, ética, né, garantindo transparência também nas transações. Exato. E é bacana você perceber nessa área intensiva essa preocupação grande com segurança a ponto de trazer um CTO, né, que tem uma base, uma fundação em segurança, né, para garantir que a coisa toda vai continuar funcionando. E isso traz um olhar diferente até para o regulador, né? Você fala, a empresa está preocupada com segurança, com os dados, ainda vindo aí LGPD, vindo uma centena de obrigações que a gente tem que cumprir, mas isso fortalece, né, o nosso posicionamento, dizendo, cara,
A gente está aqui preocupado em ser seguro, ser resiliente, ser capaz de entregar um produto de qualidade, né? E ter um plano estratégico que a gente acredita nele, né? E que vai entregar um produto que é seguro e que tem aí qualidade para o nosso cliente. E ter conseguido esse selo do Bacen é importante, né? O Bacen é tremendamente criterioso, tem que ser, né? Exato. Porque você está seguindo uma normativa e está falando do patrimônio das pessoas. E, cara, você garantir essa transparência é fundamental. Exato. Até, inclusive, para adicionar uma camada de credibilidade para esse mercado, que é um mercado importante também, né? Exato. Agora, me chamou a atenção aqui algumas coisas na tua apresentação. Você falou que, poxa, eu tenho aí você foi pai aos 20, eu também fui. Tá? E aí, você está dizendo que foi pai novamente agora aos 38. Eu fui pai um pouco mais cedo, fui pai aos 36 pela segunda vez. Mas enfim, tá? A gente tem histórias meio parecidas aqui. Outra coisa que me chamou a atenção foi a tua preocupação em compor time, né? Você chegou na API, né? 60 pessoas, não parece um número tão grande assim, mas, cara, é muita gente para uma startup, que não é mais startup, já está aí decolando. Exato. Mas, cara, essa preocupação em compor time, montar time, né? Isso... A gente tem que pensar que a empresa, né, ela é formada por pessoas. Sim. Né? Mas não pode depender de pessoas só. Né? A empresa, se em algum momento o Henrique não está aqui ou quem mais não estiver na empresa, a empresa também tem que ter condições de sobreviver através do quê? Dos processos delas bem estabelecidos. Né? Então, ela é formada por um triângulo, que a gente fala as 3 pontas de um triângulo: processo, tecnologia e pessoas. Sim, né? sim. E então, nesse diagnóstico inicial, olhando para as pessoas que a gente tinha no momento, na trajetória que a gente tinha que construir, e até com a presença da própria Eximia no ano passado, a gente conseguiu aí encontrar uma estrutura bacana, um time excelente, né? Hoje a gente está com uma estrutura aí de próximo de 60 pessoas, que corresponde a quase 50% da empresa, né? A gente está falando de 120 pessoas ali dentro do quadro de colaboradores. E então a gente conseguiu ali estruturar, né, tanto a parte do desenvolvimento, a parte da sustentação agora, né? A gente tem até uma pessoa na Austrália trabalhando com a gente. Uau. E a parte também da infraestrutura, que cuida, né, do que a gente constrói aqui e coloca aqui para publicar, para entregar o nosso produto. Nós temos outros parceiros ali que também fazem parte desses componentes. E a vinda da Eximia o ano passado foi num momento de divisão de águas, né? Então a gente estava num momento extremamente importante, onde era crescimento de volume, crescimento de receita, de entregar uma receita que era esperado pela companhia. E a gente estava descontando muito o problema da plataforma em cima de infraestrutura. E aí é onde você começa a não ser eficiente, né? Porque eficiência é você fazer menos e entregar mais. Sim, sim. Né? Com baixo custo. E esse equilíbrio é uma mágica. Você tem que ser como se fosse um cirurgião. Então, naquele momento, a gente estava atuando muito como um bombeiro, apagando incêndio, resolvendo problema de sustentação, resolvendo problema de continuar up, né? Tá ali 100% disponível. Mas qualquer cócega, qualquer tipo de ponto e vírgula fora do lugar era algo astronômico que poderia causar uma disponibilidade. E aí veio, né, nesse momento extremamente importante para a empresa, a presença da Eximia para transformar toda essa arquitetura que a gente, naquele momento, e aí brincando que a gente estava falando lá embaixo, a gente tem que olhar para a arquitetura de software, né? Engenharia de software, que é algo que olha para o 360, sim, né? Desde a evolução, né? Então sai de uma lagarta e vira uma borboleta, né? Tem uma transformação, né? Então, naquele momento que a API tinha uma versão 1.0 da nossa plataforma, a empresa, o negócio já estava na versão 2.0. Sim. Né? E a tecnologia, a arquitetura não acompanhou. Né? Por quê? Por causa de equipe, de pessoas, porque a gente não tinha ainda condições estruturadas, né, para conseguir acompanhar essa velocidade. Foi aí onde a gente conseguiu, trazendo a Eximia, tirar o holofote só de apagar incêndio, né? Ter alguns times aqui especializados, focados em olhar para uma maneira mais
por silos ali, olhando para arquitetura, olhando para a parte de banco de dados, olhando para a parte de o que está exposto na internet, de uma maneira bem profunda, e a gente casar tudo isso numa versão 2.0 do que a gente conseguiu hoje, tá 100% up, né? A gente brinca agora que a gente tem o prazer de dizer que estamos 100% online, sem nenhuma instabilidade, desde vocês, eu acho que, terem chegado. Então, que coisa boa. Então, isso para a gente é uma vitória enorme. E do mesmo jeito que eu falo que é uma evolução, né, a gente tem que garantir que tudo isso esteja documentado, esteja testado, né, e a vinda da Exime também trouxe um papel fundamental, que dentro da área de cibersegurança a gente fala muito de continuidade de negócio. Sim. E muitas empresas, o tendão de Aquiles é falar que continuidade de negócio é backup. Sim, não pode. Né? E aí você fala, pô, backup, eu tenho meu backup aqui, eu só enfio a fita e restauro meu backup. Mas de que adianta você ter o seu backup se você não testa? Né? Você só vai lembrar dele quando você estiver enfrentando um incidente. Então, a vinda da Exime também apoiou a gente numa transformação de elevar a nossa capacidade de resiliência. Né? Então, olhando para essa arquitetura que a gente conseguiu transformar, ao ponto de ter refatoração de código, migração de banco de dados, né? Saímos de um MySQL olhando para uma plataforma de Aurora. Então, tudo isso depois tem que refletir num plano de continuidade. Sim. Né? Então, também agradecendo o Wendel, o Douglas, todo mundo ali do time da Exime que participaram ali ativamente desse trabalho. Foi um ápice, assim, de como se estivesse escalando o Everest, né? De tudo que a gente conseguiu fazer com muita qualidade, com muita excelência, e a prova disso é que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Muito bom, muito bom. Você sabe que tem alguns pontos que eu acho que são interessantes, né? Eu acho que quando você adiciona tempo, né, você faz surgir gestão. Né? Se você não tem uma perspectiva de tempo, durabilidade, você não precisa tanto de gestão. Agora, quando você precisa manter alguma coisa sustentável funcionando ao longo do tempo, você precisa de uma gestão de qualidade. Aliás, eu gosto da definição de engenharia de software que a Google dá. Né? A Google diz que engenharia de software é quando você pega desenvolvimento de software e adiciona a variável de tempo também. Então, cara, como é que eu mantenho? Fazer um software e botar ele a rodar é algo tranquilo. Agora, você manter software funcionando ao longo do tempo, sendo atualizado, sendo obedecendo aos aspectos de segurança são importantes. Sim. Isso tudo demanda engenharia. Aliás, a Google também casa, né, e a Exime pega emprestada essa definição. A Google diz que a boa engenharia de software é aquela que consegue suportar as mudanças de escala, e vocês tiveram mudanças de escala significativas. Sim, né, muito. Que acontecem ao longo do tempo, né, ou seja, reconhecer que, poxa, eu tenho uma variávelzinha tempo aqui para trabalhar, sem perder eficiência. E esse ponto é um ponto importante, porque seguramente, se vocês tentassem começar a API lá atrás, falando carinhosamente também da API, mas se vocês tentassem começar a API lá atrás, com a arquitetura, com a estrutura que vocês têm hoje, não ia onde está. Não ia ser sustentável, né? A eficiência não ia ser boa, você não ia estar gastando demais para o tamanho que você estava. Sim. E aí o grande desafio sempre é como é que você consegue botar o jogo, né, em dia para conseguir ir acompanhando. Tem uma palestra interessante que mostra a evolução da arquitetura do próprio site do Google, mostrando que, cara, a arquitetura da Google mudou 10 vezes em 10 anos, de forma pesada, né, porque os caras enfrentaram mudanças abissais de escala nesse tempo todo. Outra coisa que você trouxe para mim, cara, tipo, lá atrás, o conceito de dívida técnica, que tanto se fala hoje em dia se diz que dívida técnica é quando um dev escolhe fazer uma coisa de uma forma não tão qualificada para poder ganhar tempo. Exato. É essa definição de hoje. Mas a definição original, cara, eu falo sobre outra coisa. Eu falo exatamente sobre esse passo atrás que a tecnologia parecia ter com relação ao negócio. O negócio estava avançando. Sim. E a tecnologia estava atrás, então ela estava em dívida. E essa era a questão, da dívida técnica. Exato. Vinha daí, né? Agora, o outro ponto interessante é, cara, como é que você vai conseguir, nos tempos de hoje, que são, poxa, o mercado é dinâmico pra caramba, o mercado de apostas tem crescido, pagamento, então, poxa, tem toda hora uma alternativa nova de pagar, enfim. Exato. Como é que você vai conseguir suportar essas mudanças? E aí sim a gente tem aquela ideia de que, poxa,
o objetivo da engenharia é você reduzir o risco e o custo da mudança. Exato. Ou seja, preparar uma área de engenharia para conseguir mudar e continuar avançando de forma ajustada, né? Exato. Isso implica você pensar como você está com a arquitetura, pensar segurança, pensar interface, pensar banco de dados, pensar daqui a pouco a própria forma como você armazena código-fonte, organização dos times. Uhum. É interessante, eu volto de novo para a coisa de team building, porque eu penso que durante todo cara que está começando pensa que o negócio é desenvolver software, né? Mas quando você vai avançar um pouco mais, você percebe que mais que desenvolver software, você precisa começar a desenvolver gente, né? Exato. Porque, poxa, você tem um desafio de escala que não é só de tecnologia, você tem que trazer um time que vai continuar crescendo. Exato. E trazer essas pessoas, preservando a cultura, mudando aquilo que tem que ser mudado. Exato. E esse é o desafio. E a gente tem um privilégio lá na PEI, que o CEO, né, o Léo, ele já foi da área de tecnologia. Sim. Né, da área de cyber. Então, muitas vezes eu me pego ali com ele, batendo um papo, e ele é um grande patrocinador, né? Porque sentar com ele, falar de tecnologia, mostrar risco, mostrar a nossa necessidade de ter investimento, continuar investindo na parte de cada vez mais ser resiliente, cada vez mais ser tecnológico, cara, ele é o primeiro a falar assim, né? Então, também tenho esse bônus, né, esse plus de ter o patrocínio, né, da alta direção, de conseguir enxergar que a tecnologia e cyber é o nosso DNA desde o nascimento, né? Sim. E a gente sempre às vezes reforça, eles sabem, toda a alta administração tem essa consciência, mas ao longo da jornada, isso é muito mais que só tecnologia, né? As pessoas estão por trás de tudo isso. E hoje, conseguindo chegar na estabilidade do time que a gente tem, está sendo a nossa válvula de escape de conseguir fazer algo a mais. E o que é o algo a mais? É conseguir pensar em FinOps, né? De você conseguir ser eficiente de uma maneira mais no nosso dia a dia, né? Então, hoje o Douglas lá, os meninos estão também dentro dessa jornada. A gente nunca parou para falar disso. Sim. Nesses 6 anos, ou 5 anos e meio de empresa, ou nesses 2 anos e meio. Porque, primeiro, a gente sempre estava nessa posição ingrata de só apagar incêndio. A partir do momento que você consegue tirar essa característica de a área de tecnologia só apaga incêndio, e a gente tem uma estrutura dedicada para sustentação, uma estrutura para resolver problema de legado, que a gente brinca que o legado ele é custoso, né? Ele é um backlog, ele é o que mais gera custo para a empresa. Sim. Quando a gente trabalha desde lá existe um conceito que é o design thinking, né? Uhum. E existe os security by designer, né? Quando a gente consegue juntar tudo isso e fazer do nascimento até a entrega de uma maneira certa, correta, eficiente, testar, entregar de uma maneira correta, não vai gerar esse backlog e o negócio vai fluir de uma maneira mais tranquila, né? E então, quando eu falo de FinOps, a gente conseguiu agora tirar essa energia que estava sendo consumida além do 100%, né, e colocar a lupa em cima desse trabalho de fazer FinOps para poder a gente ter capacidade de ser eficiente, ter uma concorrência, né, no mercado com outros players que a gente tropeça na esquina, tem uma fintech. Sim. Né? Então, cada vez mais a gente está enfrentando uma concorrência, buscando esse mercado, esse universo de apostas esportivas. E por quê? Né? A gente, se você, alguns meses atrás, né, no final do ano passado, o nosso presidente ele assinou a lei, né, da regulamentação das apostas. Uau, sim. Então, agora o mercado vai ser regulado. Né? Então, hoje que as empresas de apostas estão lá fora, eles vão começar a ter operação aqui. Então, a PEI já está se preparando, né, tanto de uma maneira estratégica, como também o time de tecnologia olhando o que a gente pode contribuir para essa eficiência ser cada vez mais um diferencial para a PEI continuar decolando. Né? Então, hoje, a nossa energia não está só aqui no diferencial de mudar a tecnologia, mas é olhar para o que a gente tem que fazer além da tecnologia para ser mais eficiente. Tem que trazer implementar alguma etapa a mais dentro do processo de desenvolvimento,
ou mexer na parte de infraestrutura, né? Encontrar um equilíbrio entre esse universo de aplicação e infraestrutura, que a gente antes descontava aqui na infra, e a gente conseguiu encontrar um equilíbrio, e agora encontrar a mágica de o quanto eu posso ter aqui a minha inteligência capaz de escalar para eu conseguir ter a mesma performance num custo que eu encontrei aqui o número mágico para poder ter a minha viagem de cruzeiro, e quando eu preciso tomar aqueles picos, eu conseguir entregar a disponibilidade de serviço. Muito bom, muito bom. Tem um dito antigo, né, para quem é mais antigo de tecnologia, você está com 18 anos, que fala que quando você economiza em código, você gasta em lata, né? Na prática é exatamente isso. Quando você não toma tanto cuidado com o código, você acaba pagando a infra. Uhum. É claro, né, que quando você pega uma organização que está crescendo, muitas vezes não dá tempo de você conseguir ajustar o código, buscando a melhor performance, buscando o melhor resultado, e você acaba despejando investimento em cima de infraestrutura. Exato. Só que uma hora a conta começa a não fechar mais, né? Você começa a ter dificuldade de ter que voltar para trás. É bacana isso também, porque também todo dia surgem oportunidades novas para você pensar arquiteturalmente. Por exemplo, ofertas novas na nuvem, os players estão sempre evoluindo, e é aí que eu acho também que é nesse cenário que eu acho que a consultoria faz diferença. Né? Começa a diferença. Poxa, ela consegue embarcar para dentro de casa, às vezes inteligência instantânea, sobre práticas, sobre novidades, sobre, enfim, o que fazer para conseguir adequar o que você está fazendo para o teu tamanho, né? Sem exatamente tentar criar a estrutura perfeita, resolver todos os problemas do mundo, mas garantir que você consiga ter uma boa continuidade, preservando a eficiência, suportando o negócio, para que você reduza o custo e o risco de mudar, né? Que é o objetivo no final do dia. E se precisar mudar, seja rápido, né? Exatamente, exatamente. O Jack Welch gravou em 2000, cara. Não sei se você está familiarizado com o Jack Welch. Jack Welch foi o presidente da GE, né? E considerado um dos maiores executivos de todos os tempos. Em 2000, no relatório para os acionistas, ele gravou uma frase que eu acho espetacular. Ele fala que quando o ritmo da mudança fora de uma organização é mais acelerado que o ritmo da mudança dentro da organização, o fim é certo. A única questão é quando. Né? E exatamente esse é o ponto, cara. Nós estamos num cenário competitivo que é tremendamente dinâmico. Você teve uma regulação agora que vai habilitar o país para poder ampliar investimentos, né? Tipo, pessoas, gente mais estruturada, com mais peso, com mais condição, trazendo funcionamento aqui no Brasil. E, cara, então a API tem que atuar rápido também, porque enfrenta também uma concorrência que está fazendo barulho, né? Que está indicando que tem um caminho para seguir, né? Que vai incomodar. Então, é preciso ter agilidade para continuar respondendo. Esse é um ponto fundamental e importante. Exatamente. Muito bom. Então, a gente, nesse momento, né, tem olhado para dentro de casa e visto uma centena de ajustes, melhorias e tudo que a gente quer olhar para longo prazo, para posicionar a API nesses segmentos que a gente possa ser capaz de enfrentar essa concorrência que vai vir e vai bater aí de frente com a gente, né? A gente tendo essa autorização, tendo um mercado regulado, é lógico que vai abrir a economia aí para outras oportunidades, as empresas aí trazerem mão de obra para esse segmento, mas o mercado, como eu falei, se tropeça na esquina, tem uma fintech. Né? Então, a gente tem que saber brigar nesse universo. Muito bom, muito bom. Pausa rapidinho. Queridão, não sei se você percebeu, o vídeo aqui congelou, irmãozinho. Não sei se é alguma coisa no teu celular, se é alguma coisa na transmissão, mas o vídeo tá paradinho. Agora voltou, né? Por alguma razão. Vamos lá. Tá quente, né? Tá quente. Mas, Henrique, vamos, a conversa tá boa, tá? Muito, muito obrigado. Vamos continuar a gravação. Bom, voltando. Cara, mas mercado é dinâmico, né? E a gente estava falando um bocado também sobre as novas tendências. Você me falou sobre a utilização de inteligência artificial. É uma área em que eu tenho me dedicado bastante nos últimos tempos. Eu sempre fui apaixonado pela promessa de IA, mas eu te confesso que durante muito tempo eu era um dos frustrados com IA, né? Porque você tinha... cara, durante muito tempo, vê bem, desde que eu comecei, eu fiz na faculdade de neurais, eu fui tentar estudar e a promessa do computador inteligente que estava resolvendo problemas, eu não via isso acontecer. Aí a gente teve uma revolução, que foi a chegada do GPT, que acabou democratizando de muitas formas acesso a modelos, né, mais poderosos. E, cara, acabou proporcionando aí nos últimos meses
uma sequência de mudanças sem fim. Eu te confesso, por exemplo, que a minha rotina como arquiteto de software, como desenvolvedor, como pessoa de negócios, mudou completamente a partir de Deixa eu te dizer o que eu tenho visto nas empresas, clientes nossos, tá? Eu acho que muito mais do que buscar aquela transformação abrangente, que as pessoas até temem um pouco, o que tem se conseguido é gerar ganhos naquelas atividades em que você faz todo dia. Sim. Ou seja, tentar tornar mais fácil o que você faz todo dia. Aquele operacional, né? Exato. Aquilo que é algo by the book ali, que todo mundo tem que fazer algo repetitivo, e aí traz essa eficiência de uma maneira mais... Deixa eu te dar 2 exemplos, por exemplo, relacionados direto com engenharia, né? E coisas que daqui a pouco a gente vai estar ajudando a PEI a fazer também, tá? Ótimo. Cara, olha só, coisas que a gente tem visto acontecer com muita frequência. Solicitação de requisito, por exemplo. Sempre foi um problema. Por quê? Porque a área de tecnologia costuma responder que... Poxa, tradicionalmente a gente tem esse estigma de que a área de negócio estabelece requisito e a área de tecnologia entrega prazo. Não funciona muito bem, mas assim, a crença é essa. O ponto todo é que muitas vezes a redação, por exemplo, de um requisito é um problema, né? Você não consegue formatar um documento de maneira apropriada, garantir que o documento tenha todos os dados, e o que você vê muitas vezes é informação indo e voltando entre negócio e tecnologia até que você chega num nível de detalhe legal. O que a gente fez, por exemplo, tá? A gente consegue hoje, já tem uma ferramenta em que você fornece o requisito em nível alto, ele apresenta um documento de especificação no formato que a empresa busca, a IA capturou e formatou para esse formato, identifica as principais lacunas, né, o que está faltando de informação, faz perguntas direcionadas para o usuário para que ele responda aspecto A, B, C e produz uma nova versão de documento de maneira iterativa até que você tem um documento de requisito que está com um nível de completeza bacana. E aí você clica no botãozinho e inclui na ferramenta de gestão. Esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente tem visto também em engenharia de software, tá? Cara, documentação, gerar um Haikai, aquele artefato de arquitetura que descreve o sistema. Cara, o Haikai, assim, é um documento simples, mas ele assim como o fluxograma, eu digo que o fluxograma sofre daquele mal de todo mundo sabe ler um fluxograma. Mas não quer fazer. Ou saber fazer. Poucos sabem também, tá? E o Haikai, cara, também tem essa coisa, são documentos simples, mas, poxa, a atualização não é fácil. Mesma coisa, tá? Você preenche uma descrição alta do sistema, ele faz uma primeira versão do Haikai, faz uma análise crítica, faz uma série de perguntas, você fornece a resposta para essa pergunta e vai produzindo incrementalmente uma versão de Haikai para manter o sistema atualizado. Douglas Piccolotto, que trabalha com vocês também, ele está trabalhando bastante com a gente na produção de diagramas de arquitetura de solução, né? Eu quero que hoje em dia você faz diagramas por código, né? Sim. Então, eu já consigo fazer com que, da mesma forma, você descreve a solução que você quer criar, ele desenha um diagrama, você avalia o diagrama, faz uma série de ponderações, responde e ele também vai gerando isso de forma incremental. Agora, uma coisa mais prática ainda, imagina que você tem uma dependência. Por exemplo, eu tenho uma nova versão de React, por exemplo, né, para o front-end. Como é que você fazia no passado? Poxa, você tem que parar um dev que vai baixar essa nova versão, vai abrir um branch, baixar uma nova versão, testar ela e tentar integrar, certo? Cara, hoje a gente já consegue com o Chrome identificar a mudança na dependência, fazer com que uma IA abra um agente, abra ele um branch, baixe a versão, teste, funcionou, passou, faz um pull request. Ou seja, você já consegue fazer esse tipo de atualização com custo zero. Ou seja, são coisas muito simples que se afastam, às vezes, daquela coisa tipo uma inteligência artificial escrever um sistema inteiro, sabe? Mas é coisa que a gente tem feito bastante. Mas uma dúvida que eu tenho, né? E aí é uma preocupação porque a gente tem que pensar que a gente está falando com uma máquina, né? Sim. Até que ponto você deixa ela pôr a mão num ambiente que é produtivo? Porque imagina que você tem todas essas etapas do processo, onde você vai lá, abre uma branch e tal, faz algum pull request, e ela vai lá e põe uma ponto e vírgula errado no lugar errado e te tira do ar. Não, mas esse é o ponto. Em tudo que a gente tem feito até então, e eu tenho adotado isso de maneira consistente, não é para substituir o ser humano, mas é para automatizar ou para tornar mais fácil uma tarefa que é um tantinho complicada. Você repara em todos os cases que eu estava te dando, todos envolvem a revisão de um ser humano. Ou seja, eu estou te apresentando um documento
Tô pegando aquela versão original, tô te apresentando o documento e você me autoriza para ver se ela faz sentido ou não. A mesma coisa com relação à branch. Ela pega, executa e faz um pull request. Mas cabe a quem fazer a revisão da mesma forma como você tinha antes um revisor humano revisando um código de um colega, você tem um revisor que vai dar também a última palavra com relação àquela ferramenta. Então, eu não vejo que a gente tenha atingido, eu não vejo nem que o problema seja as IAs. Tá, especificamente, eu vejo que a composição, a engenharia de software, a engenharia para prompts também, ela tem amadurecido e muito no sentido de você conseguir adicionar algum tipo de previsibilidade, você diminuir a alucinação, né? Você está com modelos aí que tem janelas de contexto cada vez maiores. Então, existem algumas soluções que a gente ainda está aprendendo a usar. Mesmo assim, o grande ganho que eu vejo está nesses ganhos de produtividade das ações diretas. Né? Você pegar e tentar encontrar a solução e ir rápido, né? E você tem utilizado algum tipo de IA específica, aberto mesmo? Cara, eu tenho, assim, como eu sou um apaixonado por tecnologia, eu tenho utilizado tudo que eu posso. Né? Agora, o ponto todo a gente não utiliza... a gente busca utilizar, por exemplo, no lugar de utilizar o ChatGPT, por exemplo, a gente acaba utilizando as APIs da OpenAI e a gente acaba desenvolvendo, então, interfaces para poder fazer essa interação de uma forma mais direcionada. Né? Isso a gente tem feito. Na Exime, a gente chama isso de fábrica de IAs, né? Porque a gente entende que, poxa, eu preciso... essa é uma capability, aliás, interessante. Você pega teu negócio. Teu negócio é todo regulado, cara. Você tem uma série de obrigações com o Bacen, com relação à segurança das informações também. Você tem que observar. Então, a gente não acredita no uso indiscriminado de IA ou experimental. A gente acredita no uso organizado, né? E sistemático. Agora, eu tenho usado de tudo um pouco, cara. Eu tenho usado o OpenAI. Eu comprei uma máquina, meu irmão, deixa eu te confessar aqui, tá? Isso é justificativa racional aí para a loucura que eu fiz. Eu comprei uma máquina com 128 GB de RAM, um M3 Ultra, né? Cara, a máquina, o notebook... Cara, o notebook mais pancada que a Apple consegue me entregar. Tanto que a Apple comprei aqui no Brasil e tal, me pediu lá 30 dias para poder me entregar a máquina, porque era uma máquina diferente. Cara, o que eu vi? Quando eu botei um modelo mais pesado para rodar em cima dela, essa máquina sentou também, tá? E acendeu e acionou... Porque ventoinha. Não, e mais, cara, mesmo conectado na força, começou a drenar a bateria, tá? Meu Deus. Realmente é processamento pesado. Acho que a gente tá... por exemplo, coisas insanas estão acontecendo no mercado, né? Você vê como que você justifica uma NVIDIA da vida valer mais hoje do que Google e do que Amazon. Por quê? Porque elas fazem hardware que a princípio habilita IA, né? Mas assim, o ponto todo eu vejo que a gente começou uma trajetória meio que sem volta. Ah, sem dúvida. E claro, né? Isso traz uma série de implicações novas. É interessante você se apresentar como se é um CTO, mas poderia ser um CISO, né? Dentro da Pay. Traz toda uma série de preocupações novas. Por exemplo, você pega o caso da própria OpenAI. Ok, né? Eu entendo que, poxa, o mundo está todo com os olhos nela, né? E ela tem nas cláusulas dela de que ela não utiliza os dados para poder alimentar os modelos. Mas, né? Como que você trabalha isso em algum cenário de regulação? Também você nem pode fornecer mesmo esses dados. Por outro lado, outros modelos menos potentes em offline também não facilitam a vida. Como que você percebe na própria Pay e nos seus desafios essa adoção de IA com segurança para você poder, de fato, conseguir acelerar o processo de engenharia, fazer as coisas mais baratas e menos arriscadas? A gente tem uma unidade ali dentro da empresa e aí foi selecionado ali algumas pessoas que a gente já está começando a tocar nesse assunto de IA, né? Então, a gente fala muito que o DNA da empresa é pegar o nosso cliente pela mão. E até falando antes da gente começar aqui, tem uma reportagem na Forbes que as empresas ainda estão com um viés muito de atender, usar a IA voltada para o atendimento. Naquele primeiro atendimento. A primeira linha ali do atendimento. E não é isso que a gente vai fazer, né? Eu acho que a Pay se destaca nesse posicionamento, onde a gente consegue entregar ali um atendimento com uma qualidade enorme, né? E aí falando aí pro time, o quão a gente consegue olhar a dor do cliente, né? E atender de uma maneira rápida, com qualidade. Mas a IA hoje não é só para isso, né? A gente tem que olhar para outras oportunidades e, como você bem falou, olhar para ações ou atividades ou processos que são ali dependentes de algo repetitivo, né? Algo cotidiano,
E a gente tem visto hoje a oportunidade de olhar para a IA por um processo do onboarding, do cadastro do usuário. Né? A gente tem algumas etapas que são obrigatórias, né? Já exigidas pelo regulador. E a gente tem um ponto muito sensível, que é evitar a lavagem de dinheiro. Sim, né? A gente está falando ali a gente tem uma pessoa que vai mandar o dinheiro para cá para fazer uma aposta e vai usar daquele dinheiro depois se ela ganhou o prêmio ou não. Então, a gente tem que garantir que a origem do pagador, né, quando a gente tem ali o Pix apresentado para a pessoa no momento de fazer a transferência, a origem do dinheiro seja daquele CPF que está cadastrado ali fazendo aquela transação. Então, nesse processo anterior, né, do cadastro do usuário dentro da nossa wallet, se é esse caminho que ele vai iniciar a nossa jornada no ambiente Pay, é usar algumas etapas da IA, né, para ajudar nesse processo de uma maneira mais rápida, mais inteligente, menos burocrática, né, e ter condições de acelerar e até mesmo pensando em utilizar a inteligência humana para outras atividades que exigem, como você usou o exemplo da IA nesse processo da brand e tal, é uma revisão um pouco mais rápida e tomar uma decisão ali de sim ou não, né? Sim. Então, não de abrir o documento, validar, ter ali o cara crachá e passar ou não, autorizar ou não o cadastro daquele usuário. Como também pode ser utilizado para a parte de avaliação de crédito, né? Então, ter ali a liberação de limite, né? Então, hoje a gente tem essa característica de ter alguns gatilhos, né, de controles, e quem sabe a gente não possa também trazer a IA para ajudar nesses processos que precisam de uma ação mais ampla, né, que deveria ter ali uma pessoa ou várias pessoas atuando e ela conseguir concentrar tudo. Um outro ponto que eu estava discutindo com o pessoal, a gente tem as casas de apostas, elas estão extremamente fora do Brasil, né? Então, a gente fala muito do pessoal do leste europeu, pessoal ali de Curaçao, Malta. E o que acontece? A gente não tem um canal único de interagir com esse time. O que a gente estava pensando, e até usando ali o que eu comentei com você no começo, estou testando o Copilot, né, que é a inteligência artificial da Microsoft, e saiu alguns plugins ali, alguns add-ons com o Skype. Né? E a gente usa muito o Skype para falar com esse time de tecnologia do Merchant. Né? O Merchant é a casa de aposta. Então, às vezes, a gente tem o Merchant que direciona a integração da casa ABC com a Pay for Fun. E o dev lá da casa de aposta recebe um formulário dizendo, vou integrar essa API com a minha plataforma. E aí começa a interagir com a gente. Mas se ele tivesse uma interação ali mais rápida, já com uma documentação atualizada, e apoiasse ele numa IA ali que ele interagisse sem a dependência de ter um time de sustentação olhando a tela do Skype, só olhando e vendo quem está tirando dúvida de uma maneira inicial, já simplificaria esse processo também de integração. Então, a gente está olhando de uma maneira ainda bem cirúrgica onde a gente vai colocar a IA, porque a gente não quer ser mais vamos tirar a etapa que é a nossa cereja do bolo, né, que é olhar ali o nosso cliente pegando pela mão e colocar, desumanizar, né, colocar uma inteligência artificial e cair a nossa qualidade do atendimento. Maravilha, maravilha. Deixa eu te falar sobre 3 experiências interessantes, talvez possam também servir de inspiração, né, para a gente poder... Você sabe que eu tenho em casa um sistema de alarmes, né? Todo mundo tem, eu moro numa casa no Rio Grande do Sul. Alexa. Não, alarme mesmo, detecção de movimento, essas coisas, né? E câmera e mais um bocado de coisa. E eu sempre tive um bocado de falso positivo. Por quê? Porque eu tenho uma cachorra de 50 quilos, uma boxer de 50 quilos. Cara, é difícil aquela boxer passar no ambiente e não acionar um alarme, né? Então, o que eu consegui fazer? Eu consegui fazer com que, na hora que o alarme é acionado, eu consigo capturar a imagem da câmera, usar a visão computacional para verificar o que tem naquela imagem e detectar o que tem uma boxer. Falso então, positivo. É falso positivo. Não me avisa. Não me avisa, entende? Esse foi um primeiro ganho. Não. O que você está vendo? Eu estou vendo uma pessoa. Não, peraí. Então, aqui eu tenho alguma coisa para poder reportar. Né? Esse é um ganho doméstico, algo que eu fiz em casa por brincadeira. Outra coisa interessante, tá? Tem tem modelos que conseguem trabalhar com áudio e transpor aquele áudio para texto. A qualidade desses modelos tem sido, impressionante. Então, por exemplo, hoje eu já consigo, por exemplo, receber uma mensagem de áudio.
olha só, recebo uma mensagem de áudio e consigo transpor ela para texto. Aí olha que interessante, o Whisper da OpenAI faz isso. Aí eu transpus para texto, eu consigo também pegar esse texto que foi aplicado e responder. Aplico ele em cima de um modelo, em cima do GPT, que está por role-playing, assumindo a minha persona. Ou seja, ele escreve uma resposta como se fosse eu, né? E aí eu tenho um outro modelo que é da Eleven Labs, que consegue sintetizar aquele texto com a minha voz, com voice cloning. Cara, eu deixei uma semana inteira meu WhatsApp respondendo automaticamente para algumas pessoas conhecidas, desculpa aí, amor, né, que não sabiam que estavam falando com uma IA, né, tipo, estavam trabalhando comigo, né. Outra coisa, isso é interessante, né, porque você começa a pensar, poxa, mas eu quero oferecer um atendimento humanizado. Esse atendimento humanizado, eventualmente, ele pode ser escalado nessa primeira linha com um atendimento muito maior do que diga sim. Você disse Itapopoca? Não, eu disse sim, né? Tipo, você já consegue trabalhar isso bem. Mais um exemplo que eu acho que é interessante é a possibilidade de você ter uma IA para você falar com o documento. Né? Então, por exemplo, você tem uma página de documentação para pessoas que querem integrar com a tua plataforma. Então, eu consigo construir uma IA que consegue ver os seus documentos e responder a partir deles. Ou seja, como que eu faço tal operação? Ela pega aquela operação naquela base e dá uma resposta consolidada. Tá aqui na página 2. Tá na página 2, mas assim, eu tô também te dando uma resposta direta, né? Tipo, eu digo como fazer aquela operação porque eu tô complementando aquela base com aquela informação que tá ali dentro. Ou seja, as oportunidades são gigantes. O céu é o limite. Né? O céu é o limite. Mas, como você disse, tem que se preocupar porque, poxa, você tem daqui a pouco um modelo respondendo errado, você tem... poxa, imagina uma inteligência artificial onde você tem uma resposta que é traduzida ou transposta de maneira incorreta, que não reflete as preocupações da companhia. Você tem que treinar ela muito bem, né? E você usando esse exemplo que você comentou, como que você conseguiu personificar a IA para poder interagir com essas pessoas? Porque quando a gente fala de treinar, eu vou ter que treinar ela para poder também responder o meu cliente ali no atendimento de uma maneira XYZ. Sim, com protocolo, né? Exatamente. E da mesma forma como eu tenho uma documentação da minha API, que está lá no Gitbook, e que já está disponível, né, para o dev da casa de aposta interagir, mas ele ainda sente a necessidade de abrir o Skype e, como que eu faço tal coisa? O que é esse parâmetro? É obrigatório, não é? Né? Então, a ideia de olhar para a parte do Skype é tentar reduzir esse tempo de atendimento nessa etapa da integração, né? Que a gente tem algumas etapas que a partir do momento que a gente tem uma assinatura de contrato, né? A gente entra numa esteira de integração. E aí tem ali o time de integração apoiando o time da área da casa de apostas de tecnologia, e depois eu passo isso para a parte de sustentação. Sim. Né? Então, a partir do momento que ele vira produtivo, a gente tem um time aqui dedicado para suportar essas empresas. Mas aí a ideia é olhar para o end-to-end e aonde eu consigo ser mais eficiente, né? Tirando a dor, né? Que eu tenho que pensar na dor. Sim. Né? Porque hoje a dor... antes a dor era entregar capacidade, processar mais, né? Conseguir aguentar uma carga maior de volume, ser eficiente, mas eu tenho que olhar a dor do comercial, eu tenho que olhar a dor do financeiro, eu tenho que olhar a dor do marketing, olhar de todas as áreas e poder ir posicionando de uma maneira estratégica, porque depois eu não posso montar um Frankenstein. Né? Eu tenho que fazer esse universo todo se falar, né? Convergir para a mesma direção. Senão vai virar o cobertor curto. Eu resolvo aqui, mas eu causo um problema aqui. Certo. A técnica que eu uso para personificar o comportamento é role-playing, né? Tipo, você consegue pegar a própria GPT, tá? Você, por exemplo, não posso te mostrar aqui agora, mas você pegar um prompt assim, olha, eu quero que você se comporte como uma adolescente de 14 anos, que se comunica utilizando vocabulário característico da idade, você mora em São Paulo, você tem... uma rede de amigos dessa característica. Você tem esse poder aquisitivo. Você dá o conceito de persona, né? E eu, no caso, faço por brincadeira dizendo assim, olha, e você responde de uma forma um tanto revoltada, naturalmente revoltada, né? E você é um tantinho inconsequente, né? Cara, é impressionante. A própria GPT começa a responder com um vocabulário ajustado como se fosse uma adolescente num chat contigo, né? Porque ela está adaptando o comportamento para emular aquele comportamento em geração. Então, essa parte é bacana, sabe? Porque, por exemplo, outro exemplo para engenharia, tá?
Cara, você sempre quis fazer persona, né? Para poder validar, poxa, como é que uma pessoa com essa idade consegue... Primeiro, você usa o Midjourney para fazer uma foto. Sim. Né? E você usa a GPT para fazer roleplaying. E aí você bota a própria GPT, eventualmente, ou uma outra IA, mas um outro modelo, não precisa ser necessariamente GPT, mas você consegue botar um outro cara a se comportar como se fosse aquela pessoa, responder como se fosse. Então, com visão computacional, você consegue mostrar uma interface e pedir para, a partir da tua perspectiva, me avalia isso aqui e retorna. Né? Cara, isso é insano e funciona muito bem, mas muito bem mesmo. Deixa eu te dar um exemplo prático, tá? Eu sou um cara, eu gosto de estudar teologia, filosofia, exegésica, estudo aprofundado da Bíblia, por exemplo. Esse, cara, eu queria contar com o apoio de duas... Vou tentar brincar aqui, tá? Eu criei duas personas dentro de um mesmo chat, uma delas para o Papa Francisco e outra delas para Nietzsche. Ou seja, de um lado um cristão, né? E do outro lado um ateu. Né? E eu comecei a falar sobre Gênesis 1. E era interessante você perguntar, tipo, Francisco, o que você acha? O que você acha disso aqui? A resposta com um posicionamento Nietzsche, o que você acha? O Nietzsche me dando uma visão antagônica, porque é ateu. E eu, tá bom, Nietzsche, o que você acha da opinião do Francisco? Não concordo por causa disso. Faz 3 perguntas para o Francisco. Ele faz as perguntas. O Francisco responde. Aí é interessante porque, obviamente, você não está falando com o Francisco nem com o Nietzsche. Mas você tem um ajuste de personalidade. Personificando ali. Personificando, isso é bacana. A outra coisa que é interessante é você ter essa possibilidade de fazer chat com documento. Por exemplo, você disse que, poxa, eu tenho toda a informação de usuário em cima de um Gitbook da vida. Cara, eu posso pegar esse Gitbook como input e dizer, ok, agora eu quero que você fale como se fosse um especialista nessa documentação. Né? Você dá a persona de alguém do teu setor, você bota características de como deve responder e você pede para responder com base nessa documentação. E esse é o ponto interessante, tá? A construção de inferências e exemplo que ela consegue fazer a partir de uma documentação viva. Né? Poxa, você começa a perguntar sobre como implementar determinada funcionalidade e, cara, se você tem exemplos de código, ela consegue pegar aquele exemplo de código e completar com a informação que você está pedindo. Isso é bem bacana. E, cara, não é nada para o ano que vem, tá? Tá acontecendo agora. Eu já tenho na minha máquina. Posso te mostrar depois da gravação, tá? Se você quer ver também, chama a gente que a gente mostra para vocês também. Eu tava vendo uma reportagem, batendo um papo com o pessoal lá da Pay. E o governo americano agora está começando a... Vai sair, já saiu uma regulação sobre a IA, né? Sim. Tá ganhando força cada vez mais. Sim. Porque... A gente está falando muito do nosso dia a dia, né? É dentro de casa, é no que a gente tem contato, é dentro da nossa empresa. Mas quando a gente amplia o olhar, né? De, como que seria a IA no universo da medicina? Sim. Como é o IA na segurança pública? Aliás, como que já é, né? Como que é a IA para o nível militar? E aí, puxando esse gancho, eu estava lendo uma reportagem onde... agentes da inteligência americana estão começando a proteger a ação da IA em algumas situações. Hoje, o exército americano, né, a aeronáutica, tem um poder de monitoramento e os drones, né, que atuam ali na vigilância e em ações táticas, onde a inteligência artificial hoje, os drones já não são mais pilotados por ser humano. Sim. Eles estão fazendo alguns testes e aí estavam fazendo alguns exercícios onde os generais eles estavam avaliando o comportamento do drone, né, da IA, em tomadas de decisão. Eu acho que eu conheço essa história. E esse case ele mostra que tem ali uma análise, aí, puxando o gancho da IA, olhando o cachorro ali, né? Onde o drone, ele vê um homem com um fuzil na mão, ele vai lá e ele toma a decisão de atirar. Uma outra situação onde o ser humano está fazendo ali, pilotando o drone e ele não toma a decisão de atirar. Por quê? Porque a IA ainda não teve a capacidade de tomar a decisão de se ali era uma ameaça ou não, mas o ser humano sim, porque ele era uma criança que estava com algo na mão similar a um fuzil. Sim. Então, é uma reportagem interessante porque pensa que na evolução disso, aí a gente está falando já de Skynet, né? Sim. Exterminador do futuro. A IA se voltar contra o ser humano. Eu acho que não é o caso. Eu acho que o problema maior
Existem alguns parâmetros, e aí tem alguns estudos de ética, e esse é um ponto difícil, né? Por isso que vem a regulação de como... Porque o que acontece? Eu achava que era essa história que você ia contar, que é uma lenda urbana, mas uma lenda urbana interessante. Às vezes assim, olha, eu tenho o objetivo, né? Eu tenho o objetivo dessa IA no ambiente de simulação, numa simulação, era abater o maior número de inimigos possível, né? E ela deveria tomar as ações, ela seria premiada pelo número de inimigos que ela conseguisse abater. Só que para toda ação, antes dela executar, tinha uma central de comando que aprovava ou não a ação, né? E ela montou um plano, a central não aprovou. Ela montou outro plano, a central não aprovou. Ela montou o terceiro plano, a central não aprovou. O que ela fez? Atacou a central. A central estava impedindo ela de cumprir o objetivo. E esse é um ponto interessante com relação à lógica, porque você tem implicações éticas e morais que são difíceis. Pega, por exemplo, o próprio caso da Pay. Poxa, eu tenho uma série de pontos onde, como você disse, são pessoas atendendo pessoas. Você está trabalhando, por exemplo, com apostas, então tem toda a coisa... Das pessoas, né? É dinheiro das pessoas. Eventualmente também há de se admitir que quando você fala sobre apostas, você também está falando sobre vício, né? E potencialmente você tem a responsabilização ética sobre aquilo. E aí o grande ponto é, quando uma IA que a Pay venha a colocar em produção, tomar uma decisão, quem será responsável por ela? A Pay? Quem produziu a IA? Eventualmente, quem é responsável, né? Então, essa coisa de distribuir responsabilidade, eu acho que é o ponto em que a regulação precisa avançar bastante. Sim. Mas eu te contar uma coisa, se tem dívida técnica, também tem a coisa da dívida regulatória, tá? A regulação está sempre uns 4 passos atrás do avanço tecnológico. A gente tem visto isso acontecer o tempo inteiro. Por exemplo, agora que saiu a regulação de apostas no Brasil, mas a aposta já acontece no Brasil. Né? Assim como quando a Uber veio ao Brasil, demorou muito tempo até ter uma regulação para o transporte, até outro dia teve uma modificação também aí. O ponto é, a gente precisa continuar avançando e é bacana perceber que na Pay a gente tem uma pessoa de segurança também para observar, não, vamos observar sim os ganhos e fazer a coisa de maneira responsável. Eu defendo aquela estratégia. Eu acho que o caminho da adoção de IA hoje não é para você, de novo, substituir o ser humano. Exato. Né? Acho que isso está muito cedo para isso, nós não estamos preparados. E a segunda coisa a gente precisa também não negligenciar que existem excelentes oportunidades de pegar tarefas que não agregam valor e que não dependem necessariamente do ser humano e transferir essas tarefas para que elas sejam feitas de uma forma mais barata, menos arriscada, né, de maneira consistente. Otimizando, por exemplo, formatação de requisito, geração de documento, atualização de patch, por que não, eventualmente, automatizando algum tipo de resposta, facilitando uma indexação para um documento, mas há passos responsáveis. Faz sentido? Olha, faz muito sentido, né? Eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a tocar nesse universo de IA. Não quero deixar de surfar essa onda, né? Não dá para não falar mais de IA. Eu acompanho umas pessoas de tecnologia no Instagram e descobri recentemente que existe uma funcionalidade dentro da Alexa que a gente acha que a Alexa só aciona quando a gente fala Alexa, né? Não. Ela fica o dia inteiro gravando tudo que ela ouve dentro de casa. E existe a possibilidade de você desativar. Né? Então, a gente colocar a IA dentro de algumas etapas dentro do nosso business é fundamental que a gente tenha muita consciência, esteja muito seguro dessa decisão, porque ela vai interagir ali com informação da empresa, né, com os processos da empresa, tomar cuidado em ações que ela pode ter mais alçada, né, e isso não venha prejudicar ali alguma etapa do nosso business. Então, assim, eu não quero deixar de surfar a onda, mas também tenho que ter um pé atrás de colocar isso em prática. Você sabe que frente ao novo, a reação do ser humano é sempre fugir ou lutar. Isso é que nós seres humanos somos programados para fazer. E quando você pega uma mudança como a IA, cara, aí você tem uma tendência forte de fugir ou lutar. Eu acho que o caminho não está em fugir ou lutar, até porque a gente está à frente de um avanço tecnológico que é impactante. Agora, como que você começa de maneira segura? Eu acho que o caminho, e é o que a Eximia tem recomendado aos clientes, o caminho começa familiarizando as pessoas com,
Então é importante que se fale mais, se faça mais experiência, se veja o que é possível, né? Se experimente mais, né? Então familiarizar e facilitar. Então vamos fazer algumas experiências, vamos fazer algum tipo de supervisão também para verificar o que está gerando resultado de fato. Se afastar um pouco das hypes, né, daquelas notícias fantásticas, né? Que nem NFT na época. Assim, sabe? Então tem coisas... Você pega a própria NFT, eu acho que é uma bela ideia, só que chegou cedo demais. O mercado não está preparado para isso, na minha opinião. Ainda, tá? Quem aí investe em NFT, desculpa aí. Né? Tô respeitando. Mas a coisa tem seu tempo. E blockchain? Pois é, cara. Você começa a falar sobre... Nós temos... O grande ponto é o seguinte. Eu acho que blockchain talvez não seja ainda o artefato tecnológico que vai resolver essa grande dor. Né? Mas o fato é que ele manifestou a possibilidade de nós resolver uma dor de ter uma fonte confiável de dados, onde a gente está colocando em cima aí toda uma visão com relação a criptomoedas e mais... E aí também, de novo, né, existe toda uma demanda de regulação, né, toda uma série de cuidados que a gente tem que fazer e verificar. Por exemplo, você pega, não só com blockchain, mas voltando para IA, deepfake, você tem... Por exemplo, eu consigo clonar minha voz, certo? Sim. Então, aquela coisa da minha mensagem, uma mensagem de áudio com a minha voz falando alguma coisa que eu não deveria ter falado, já não é mais evidência de que foi eu que falei. Exatamente. Né? Ou mesmo um vídeo em que apareça com o meu rosto, poxa, não é necessariamente eu que estava lá. Blockchain acaba trazendo essa certificação de dados. Né? A transação, a verificação, blockchain como tecnologia é uma coisa incrível. Embora... Cartórios têm usado bastante, né? Eu vejo que... aí que existe a coisa também das necessidades conflitantes, né? Porque você pega o próprio cartório. Se a blockchain vira um instrumento ativo reconhecido, qual é a utilidade mesmo do cartório? Né? Porque comunidade certificadora do quê? Eu quero garantir que essa transação aconteceu. Sim. Ok, tem uma evidência não questionável de que essa transação aconteceu. Enfim, é difícil, tá? Mas eu acho que a gente não chegou ainda no nível de maturidade. Agora, eu acho que a gente vai chegar lá. E rápido, porque você tem aí com a ascendência das criptos, e aqui eu não quero fazer um juízo ético ou legal da utilização delas, mas eu entendo que evidencia uma dor, né? E dor latente e desejo ardente. Né? O mercado vai achar uma forma de conseguir entregar mais. Ou, pelo menos, atender um pouco, ou aliviar um pouco dessa dor. Aliviar as coisas. Exato. Cara, Henrique, conversa muito boa, tá? Queria te agradecer muitíssimo aqui. A gente está essa 1 horinha já conversando. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Voa mesmo. Mas, deixa eu dizer que eu tenho o maior orgulho, né, de ter fundado a Exímia e com a Exímia, eventualmente, juntar gente boa para ajudar empresas de gente boa. Porque, no final do dia, é isso, né? É gente ajudando gente a fazer solução para gente. Às vezes, utilizando IA. para poder fazer as coisas um pouco mais fáceis. Legal. Enfim, Henrique, muito obrigado pela tua participação com a gente. Conta com a gente para continuar avançando. A gente, sem sombra de dúvidas, está aqui para continuar colaborando nesse caminho tecnológico, né? E o foguete. Exato. Né? Como a gente brinca lá, foguete não tem ré. Embora tem gente que já discute que talvez tenha, tá? As verdades, as certezas absolutas de ontem são dúvidas persistentes hoje. Exatamente. Será que foguete tem ré? O Elon Musk diz que tem. Mas vamos lá, né? Vamos para cima, vamos fazer decolar e vamos construir diferença. Obrigado pela tua participação, querido. Alguma consideração, algum recado final? Eu acho que foi muito bacana o nosso tempo aqui. É muito legal estar aqui compartilhando contigo. Para mim é um prazer enorme estar aqui trocando essa figurinha. É mais que uma figurinha. Algumas que contribuem muito para a gente sair daqui com uma sopa de letrinhas na nossa cabeça, pensando em muito mais coisa para a gente contribuir para o nosso negócio, para a nossa vida também, né? Que IA está no dia a dia de todo mundo já hoje, não só nas empresas. Então, para mim, é uma honra, agradeço imensamente tudo que vocês fizeram pela Pay, quando vocês estiveram presentes de uma maneira mais ativa lá dentro e continuam sempre próximos da gente. Falo direto com o Franco, o Wendel, Douglas, pessoal sensacional. Obrigado. Então, mais uma vez, mando um abraço para eles e estou aberto a sempre estar aqui contigo, trocando essa energia legal aqui com a gente, trocando esse conhecimento. Vamos fazer sempre mais. E mais uma vez, né? Eu digo que eu não criei a Exímia para ser uma empresa transacional.
Nós somos uma empresa de relação, né? Então, é bacana a gente construir relações entre empresas, mas, óbvio, entre pessoas. Exato. E a forma de a gente fazer isso é conversando, trocando ideia, experimentando ideias novas. Legal. Muito obrigado mesmo, Henrique. Obrigado. E a gente avança para, quem sabe, um próximo papo. Quem sabe. Tá bom? Grande abraço. Show de bola. Valeu. Obrigado.